A gente fala muito, né, sobre, poxa, beleza, se a gente quer ter um papel de consumo mais consciente, a gente precisa olhar a etiqueta. O que eu preciso ver na etiqueta para ficar tranquila de que eu tô comprando uma peça bacana pro meio ambiente, para a questão sustentável como um todo? Ó, a etiqueta ela não vai trazer tantas informações com relação à responsabilidade. Ela vai te trazer algumas conduções. Ela vai te trazer muito sobre essa relação da manutenção, que não deixa de ter a ver com a sustentabilidade. Quanto melhor a gente cuida das nossas peças, melhor é para que elas durem mais e a gente descarte menos e compre menos também. Inclusive, eu super indico o manual de manutenção de peças que a Ana tem no perfil dela, depois vocês entrem também. Então, esse manual é super importante de cuidar, mas a gente vai aprender a enxergar coisas como onde que essa peça foi feita, né? Então, em qual país, né? A gente tem hoje um sistema de produção que ele é basicamente Brasil, Estados Unidos, China, Índia, né? Que são os maiores produtores aí de vestuário. Mas, incrivelmente, por mais que a gente sempre fale, ah, veio da China, veio da China, veio da China, veio da Índia e tudo mais, que é muito comum quando a gente compra, principalmente no fast fashion, normalmente vem lá, né, importado pela empresa X, mas produzido em Bangladesh, por exemplo. Mas tem um dado super importante, a gente aqui no Brasil, a gente produz e consome cerca de 80% dos produtos. Bacana. Então, assim, os produtos que a gente compra que são de fora, normalmente são de grandes varejistas, tipo Zara, C&A, né, que são empresas de fora e também produzem fora em grande escala. Mas se a gente rodar o Brasil, que é enorme, né, Feira da Madrugada, Bom Retiro, Brás, a gente produz e consome aqui mesmo. Infelizmente, não significa que não haja uma relação de exploração do trabalho por trás, né? Que algumas vezes a gente já viu Sim, escândalos não. desses bairros, dessas produções de terem uma exploração, trabalho escravo em alguns momentos, né? Sim, a gente não precisa ir longe e achar que todo trabalho escravo acontece na Índia ou, enfim, qualquer outro lugar da Ásia. A gente pode sim encontrar aqui no Brasil. Em 2018, se não me engano, a gente teve mais de 1.000 casos, né, denunciados, né, fora todos os outros que passam longe de uma denúncia, né. Então, sim, acontece. Então, assim, olhar essa etiqueta, entender onde foi feito, vasculhar no site, então entender a matéria-prima desse produto, do que esse produto é feito, né, para entender também qual que é o impacto dessa matéria-prima. Então, acho que são coisas muito importantes que vêm na etiqueta. Mas não traz milagre. Exatamente. Se essa peça é muito barata, alguma coisa de errado tem, né? A gente tem algum enforcamento aí do processo, né? Ou a matéria-prima é muito barata, ou a mão de obra está muito barata, né? A gente não consegue. Eu estava conversando com uma criadora esses dias de uma marca de beachwear, e assim, a conta não fecha. Dependendo da matéria-prima é cara, a mão de obra é cara, né? Então, assim, a gente precisa mudar esse sistema, né? A Tem Marina, costureiras... desculpa te interromper, Ju, mas só para trazer Imagina. aqui que a Marina colocou exatamente isso, que ela trabalhou no Brás, ela não era registrada e os cortadores de tecido ganhavam R$ 900 por mês e ela falou que era um trabalho super pesado, que não, R$ 900 era uma remuneração baixíssima e acho que é isso, é um enforcamento, né? Nesse caso, o mínimo que a gente sabe é da mão de obra, né? Uhum. Exatamente. Assim, é muito triste porque é um assunto que a gente vem discutindo cada vez mais, né? Eu sei que tem muita gente que fala, ai, de novo esse assunto. Mas assim, precisa ser de novo, de novo, de novo e outra vez, porque a gente tá falando de uma indústria que é a terceira maior indústria do mundo, que emprega milhões de pessoas, né? Mais de 70% dessas pessoas são mulheres, né? Que dependem desse trabalho para manter renda efetiva, independente de onde, de qual escala, né, na carreira, digamos assim, de onde você está inserido trabalhando. Então é uma empresa que movimenta muito, né? É uma empresa que ela não vai deixar de existir, né? Eu acho que a gente precisa parar de olhar para a moda como essa questão estética, lúdica. Tudo bem, é incrível, é super gostoso, é o que cativa a gente no primeiro momento, mas a gente precisa olhar ela como um potencial de negócio, ela não vai deixar de existir, ninguém está pedindo para que ela feche as portas, mas que a gente precisa também, enquanto consumidor, se responsabilizar e cobrar, e marcas que tenham também uma conduta também mais atuante, porque também eu acho que é 50 e 50, sabe? Eu acho que é um movimento que precisa das duas partes funcionando.
Perfeito. E acho que é importante retomar aquilo que você disse, né? De que, óbvio, aqui a gente está falando, pensando num mundo ideal em que a gente tem o privilégio de ter uma questão financeira para poder comprar. Quando a gente está falando de pessoas que não têm esse privilégio, em nenhum momento a gente está julgando a pessoa por ir comprar no Brás, que é um lugar que é muito mais barato, enfim, Brás pensando na realidade de São Paulo, né? Mas comprar de lugares mais baratos. Mas a gente que tem esse privilégio, a gente conseguir parar para olhar para isso com mais cuidado, para se preocupar e para exigir mais dessas marcas que a gente consome, exigir. E aí entra tanto o exigir que eu faço de tamanhos grandes, quanto de confecções sustentáveis, de terem esse olhar do ecológico, enfim, de toda a cadeia que se sustente, né? Sim, sim, totalmente. A gente está falando de um problema estrutural, né? Social e econômico. Então, a gente precisa tentar reverter isso de alguma maneira, né? Que nem se falou, que nem a gente falou agora há pouco. Não é você parar de consumir em produtos baratos e passar a consumir produtos caros. Uma coisa, às vezes, não tem nada a ver com a outra. Né? A gente precisa, de fato, se posicionar um pouco mais, né? E conseguir fazer com que isso também chegue a mais pessoas. E a gente só vai conseguir se a gente tiver os grandes varejistas produzindo melhor, porque aí eles vão também ter mais condições de investir em maquinário para produzir em maior escala, o que empresas menores já fazem, né, de uma maneira melhor e mais responsável, e a gente vai conseguir com que mais pessoas consigam comprar essas peças melhores. Né? Então é um sistema complexo, mas que a gente precisa conseguir mudar. Perfeito. Eu acho que faz muito sentido, né, quando você fala do lúdico da moda, do olhar estético e tudo mais, o quanto a gente precisa entender que a moda, a indústria da moda, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Todo mundo na nossa cultura usa roupas, ainda que tenha um número menor de roupas, ainda que se preocupe menos com o estilo, com combinação, enfim, aí é um outro aspecto, mas todo mundo usa roupa.